Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Vamos falar hoje sobre a nova humanidade como consciência unificada, mentes interligadas com consciências superiores, a telepatia como linguagem universal e a materialização e desmaterialização através da energia taquiônica. Então, o texto que seria escrito normalmente nas quartas-feiras, ele vai estar no primeiro comentário abaixo do vídeo. Então, vamos começar com o tema: a nova humanidade como consciência unificada. Este é o título do trabalho de hoje. Nós sabemos que por todos os tempos, pelos séculos e milênios que a humanidade existe nesse planeta, o aprendizado foi proporcionado de forma muito limitada, com as consciências muito limitadas, através de provas e expiações, provavelmente, muitas vezes, optando pela dor e sofrimento, porque era a única maneira da alma se alinhar com a luz para não se perder. As consciências são sempre únicas nesses mundos de provas e expiações, porque cada um tem a sua experiência, cada um vive o seu personagem, a cada encarnação. Era preciso essas individualidades únicas. Não há duas consciências na terceira dimensão que são exatamente iguais, porque as experiências não são sentidas da mesma forma, mesmo que sejam as mesmas experiências. Só que agora estamos no final de um tempo e a Terra vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. As consciências vão se ampliar, se estender. Eu coloquei num texto há algum tempo já, uma informação que veio para colocar ali como orientação, dizia que as consciências na terceira dimensão estava mais ou menos limitada em 1-2%. Até dizia a mensagem que o Einstein, como supostamente tinha 5% de consciência, foi um gênio. E a informação dizia que na quinta dimensão, na nova Terra, no mundo da regeneração, a nossa consciência vai ser mínima faixa de 79%, de 1-2 para 79%. É muita diferença. Aí depois, na nova Terra, como tem outras faixas, sexta, sétima, oitava e nona também, na medida que a consciência se alarga e atinge essas faixas de frequências, de dimensões acima da quinta, ela pode se estender a 80 e alguma coisa, 90, e se chegar na nona dimensão a 100%. Seria a consciência do cérebro, do sistema psíquico, dos neurônios, né? Do sistema cerebral de um corpo humano. Porque acima da nona dimensão, o corpo humano já muda muito novamente. Ele começa a ser um corpo não ainda de luz, mas muito próximo disso. Então a consciência já não vai estar mais no cérebro. Por isso, até a nona dimensão são as consciências de almas encarnadas em corpos humanos. Ela vai ser unificada agora, porque na nova Terra, um mundo de regeneração, não vai haver as consciências voltadas, intencionadas a coisas não lícitas. Tanto é que as pessoas poderão ler os pensamentos dos outros. Obviamente, nós não vamos ler os pensamentos todo o tempo de todos os humanos, porque então a gente não suportaria o tamanho da situação. Nós vamos ler quando nós estamos próximos, quando nós estamos em contato, porque isso vai facilitar a telepatia, que é a linguagem da nova Terra. E as consciências precisam estar unificadas naquilo que é ético, moral
porque seria trágico se alguém tivesse pensamentos que fossem condenados, né? Então, as pessoas vão estar sempre amparadas numa boa intenção. Não tem nada a esconder de ninguém. E por isso nós podemos ler os pensamentos. Vai economizar muita palavra, muito tempo. Não há mais a necessidade de saber línguas estrangeiras, porque a telepatia é simplesmente ler o que o outro está pensando. Por isso elas vão ser consciências unificadas no bem, no amor, naquilo que é luz. Também podemos dizer que na Nova Terra nós vamos ter as mentes interligadas. Sim, se nós começamos a nos comunicar telepaticamente, é fácil de entender que as mentes estarão interligadas permanentemente. Não somente com os outros humanos da Terra, mas também com consciências superiores. Por isso nós vamos nos comunicar com nossos guias, nossos amparadores espirituais e nossas próprias versões de alma mais elevada. Porque se tudo é consciência, fica fácil de entender. Uma das dificuldades que eu vejo que ainda muitas pessoas encontram no dia a dia é que a maioria imagina que as consciências são pessoas. Então, eu vou me encontrar com o meu eu superior, com a minha versão mais elevada. Então eu chego lá e digo, muito prazer, eu sou o Vital Froze. E a outra vai dizer, muito prazer, eu também sou o Vital Froze. Não outro nome, obviamente, porque lá não tem o nome aqui do corpo físico atual. Porque, na verdade, nós temos um outro nome que é universal. Mas vamos supor que a gente tivesse diferença de nomes também, então a gente vai encontrar o eu mesmo ali com outra pessoa. Não é isso. Quando nós elevamos a consciência, a nossa consciência não vai encontrar uma outra parte nossa, ela vai se integrar na outra parte. Então ela vai juntar esta consciência mais a nova consciência, ela fica uma consciência mais alargada, mais expandida. O conhecimento está junto. É fácil de compreender porque é lógica. O grande problema é que nós queremos entender coisas que não se tem a mínima lógica, então é difícil de entender. Quando nós tivermos as mentes interligadas com consciências superiores, e essas consciências estarão ou estiverem unificadas, nós estaremos, de fato, vivendo um mundo superior a esse que conhecemos. Não mais um mundo de provas e expiações, mas um mundo de regeneração, onde não há dor, não há sofrimento, porque nós vamos entender, compreender, assimilar tudo. E a telepatia como linguagem universal, porque nós vamos poder também nos encontrar com seres de outros mundos, outros planetas, outras estrelas, outras galáxias, e nos comunicar com eles. Não vamos falar o português, o italiano, o espanhol, o inglês ou qualquer outra língua com quem nunca esteve aqui na Terra, mas nós vamos conversar. Conversar telepaticamente. Não há a mínima possibilidade de haver engano e erros numa conversa telepática. Porque todas as palavras são desnecessárias, mas a compreensão é como se elas fossem pronunciadas com a melhor das expressões. É tão importante saber dessas coisas agora, porque nós vamos nos preparar para o que está por vir, já que as coisas estão aceleradas. Se nós vamos nos comunicar por telepatia, que vai ser a linguagem universal da comunicação,
Nós também teremos outra propriedade muito favorável, que é o teletransporte. Nós vamos nos teletransportar só com a intenção. Isso, provavelmente, quando são mudanças, deslocamentos dentro aqui do planeta Terra. Se for fora do planeta Terra, vai ter os portais, os buracos de minhoca, onde a viagem que levaria meses, anos, através de naves, por mais velozes que fossem, mesmo a luz, que tem uma velocidade impressionante, uma estrela que está a 30 mil anos-luz da Terra, na velocidade da luz, demoraríamos 30 mil anos multiplicados pela velocidade que a luz leva para percorrer essa distância. Então, é uma distância realmente impressionante. Não são 30 mil anos corridos como nós conhecemos, são 30 mil anos na velocidade que a luz percorreu aquela distância. Então isso multiplica por bilhões a quilometragem. Mas nós vamos poder navegar pelos portais. Os portais interdimensionais, interestelares, intergalácticos. Tudo vai ser muito, muito, muito favorável. Mas aqui dentro do planeta não precisamos de nada, nem de portais. Vai ser apenas a consciência se deslocando. Nós vamos, em questão de milésimos de segundo, percorrer milhares de quilômetros. Teremos também mais qualificações na nossa consciência. Consciência elevada, consciência interligada, consciência superior vai trabalhar a replicação, a criação. Aquilo que nós nunca imaginamos ser possível, vamos começar a criar através da replicação. A replicação é materialização da luz através da energia taquiônica. Já falamos aqui outras vezes que a energia taquiônica é a primeira forma, o primeiro passo de materialização da luz. Como que a luz se materializa? Aquilo que nós conhecemos aqui, que é matéria, é tudo materialização da luz, só que quem fazia era a natureza. Era automático. A planta que nasce, que cresce, que produz flores, sementes, frutos e sementes, né? O grão lá na lavoura, que nasce, cresce e produz os grãos para a alimentação humana. Aquilo que a indústria fabrica, aquilo que a máquina produz, aquilo que nós fazemos através do esforço braçal. Então nós vamos materializar comida, vamos materializar ferramentas, roupas, utensílios, móveis e casas também, sem usar a matéria. Aí nós podemos comer a carne sem precisar sacrificar o animal, porque aquela luz que materializou os animais, que materializa os animais, nós vamos materializar a comida no prato e cozida, mas importante ainda, não precisa materializar crua, porque nós podemos materializar do jeito que nós quisermos. Nós temos os exemplos daquilo que dizem que foi atribuído ao Cristo como milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes e a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. Nada mais é do que a materialização através da energia taquiônica. Tudo que existe é produzido pela luz, então nós vamos produzir aquilo que nós precisarmos. Então nós vamos construir uma casa sem precisar ir lá na terra, tirar o ferro, o alumínio, o cobre, enfim, todo o material que precisa, a brita, a areia, o cimento, a madeira das árvores. Não precisamos mais. A natureza vai estar sempre intacta. E nós vamos materializar as coisas que for necessário. Obviamente que com as mentes unificadas, a consciência unificada, nós teremos
a condição de fazer as coisas corretas, eu preciso de uma casa, eu não vou construir um palácio, um castelo. Eu só preciso de uma casa. Vou fazer uma casa bem confortável, do meu gosto, mas sem exagero. Preciso de uma ferramenta, eu vou produzir a ferramenta que me serve. Eu não vou produzir uma ferramenta para me mostrar que eu sou maior que os outros, que não vai ter essa questão de competição, de um ser maior que o outro. Por isso falamos aqui de consciências unificadas, consciências superiores, mentes interligadas, porque tudo é harmonioso. Nós vamos materializar a comida e o nosso corpo cada vez mais se transforma em corpo sutil, cada vez menos vai depender de alimentos sólidos. Nós vamos passar ali no primeiro século, segundo século, entre 1 e 2 séculos, uma transformação do nosso metabolismo no corpo humano, e aos poucos nós vamos diminuir a comida líquida, sólida, né? E mesmo alguns líquidos, mas principalmente a comida sólida, ao ponto que o nosso sistema digestivo ele começa a se modificar. Como tem algumas já reportagens, né, de canalizações, algumas informações de mundos que passaram pelo processo que a Terra está passando, e depois de 100, 200 anos, as almas corporificadas, encarnadas, enfim, em forma humana ou não precisavam mais de alimentos. Então o intestino, por exemplo, que temos hoje 4 metros de intestino, vai ficar 1 palmo no máximo, talvez nem isso mais. E mais adiante, que é a segunda etapa, nós vamos nos alimentar da luz, sem a necessidade de replicar. Porque a luz vai ser absorvida pelo ar que a gente respira e pelos poros, pelas células, diretamente. Nada mais vai ser necessário. Se nós podemos usar a materialização da luz para replicar aquilo que nós precisamos, nós também temos o poder e a capacidade de desmaterializar. Lembre-se que esses dias eu falei que sempre sobra algo em qualquer criação. Então, nós não podemos atulhar o planeta de lixo novamente. Então, nós vamos desmaterializar aquilo que não serve. Tipo, sobrou lá uma fruta e ela não pode ser consumida porque ela vai ter um tempo de validade. Então, tudo bem que a fruta até apodrece e vai para a terra e com o tempo é absorvida, mas ela não vai mais apodrecer. Então, se nós não aproveitarmos, pode ser aproveitada com mais tempo, nós vamos desmaterializar, porque não é necessário. Tem uma ferramenta que eu não preciso mais, eu desmaterializo ela. Tem um galho de uma árvore que eu preciso eliminar porque ele está atrapalhando alguma coisa, eu posso desmaterializar aquele galho, sem cortar ele, simplesmente com a força da intenção. Nós não vamos desmaterializar a torto e a direito, como se diz. Nós vamos fazer um trabalho justo, porque a nossa consciência está num ponto de frequência que ela não permite brincadeiras, né? Principalmente brincadeiras de mau gosto. Se é preciso, desmaterializa. Se não é preciso, deixa lá, né? É óbvio que não vai ter necessidade para quem ficar brincando com as coisas. Nós não vamos brincar, nós vamos usar as ferramentas, a capacidade da nossa consciência sempre para o bem maior. Eu não posso desmaterializar a casa do vizinho, porque não vai ter necessidade e não vai ter motivo para isso. Se fosse hoje, bem que muitos vizinhos desmaterializariam a casa do outro, né? Só para se divertir, só para se vingar. Na nova terra não vai haver esse tipo de consciência. Não vai haver competição, não vai ter animosidades, nem encrencas, nem brigas, nem guerras, nem nada. Tudo vai ser harmonia. Então, cada um sabe o que deve fazer. Não vai ter autoridades para dar ordens, nem para julgar quem quer que seja, porque tudo vai ser
muito bem organizado pelas consciências, que cada uma sabe o que deve e o que não deve fazer. Este é o nível da nova Terra. Nós podemos também desmaterializar o corpo físico. Quando eu desejar viajar para uma estrela e por fora do meu sistema solar, obviamente o corpo da Terra não vai sobreviver naquela estrela. Então, eu desmaterializo o meu corpo físico da Terra e materializo um corpo adaptado àquela estrela que eu vou visitar. Isso é feito dentro do portal. E depois eu vou para aquela estrela, faço o meu passeio, e quando eu volto dentro do portal, eu faço a troca novamente. Desmaterializo aquele corpo daquela estrela, materializo novamente um corpo humano da Terra. Quando nós falamos há muitos anos já, que na nova Terra não se envelhece, não se adoece, e não se morre mais, né? Vamos falar, não se morre mais, porque na verdade a alma nunca morre, mas a alma não precisa desencarnar, então não se morre mais. O corpo físico não tem mais fim. Mas ele tem, sim, um tempo, principalmente os primeiros tempos da nova Terra. Ele tem um certo desgaste, ele não está ainda tão elevado. Então ele vai ter lá, não sei quanto tempo, talvez, alguma informação disso, um exemplo, 900 anos de idade já, comparando o nosso tempo linear da Terra, é bastante tempo, 900 anos. O corpo está um pouco desgastado, então a alma que está ali naquele corpo olha e diz, poxa, está na hora de trocar esse corpo. Então ela desmaterializa o corpo e materializa um corpo novo. Novinho em folha, como se diz. Assim, sem perder a consciência. Como você troca de roupa na frente do armário. Exatamente assim. Consciente do que está fazendo. Isso é possível já agora na nova Terra, na quinta dimensão. Então, a nova humanidade, como consciência unificada, como mente interligada, com consciência superior, vai ser não o paraíso, porque o paraíso ainda está bem acima, mas comparando com esta situação que vivemos e conhecemos aqui nesse planeta, é uma maravilha. Eu diria, você quer ou não quer, este mundo está próximo. É óbvio que você que está ouvindo esse áudio vai dizer sim, eu quero, e sabe por que quer. Aqueles que não conhecem esta ciência da alma não vão dar nem importância, simplesmente vão ignorar. Mas tudo isso é possível, basta fazer a nossa parte. Aquele que faz a sua parte e está dentro da sua capacidade. Ninguém veio com um plano de alma impossível. Se está dentro da tua capacidade, você pode fazer e não está tão difícil como parece. A maior preocupação das pessoas é sempre a mesma. Será que eu vou conseguir? Se você fizer cada ato, cada ação, todos os dias, não precisa o que você já fez no passado. Faça de hoje em diante o teu melhor, com a melhor das intenções, de forma amorosa, com o propósito de ter sempre a intenção no bem. Eu diria, você consegue, por mais que ache difícil. Porque tem pessoas que têm muita culpa dentro de si e acha que porque errou está fora da nova Terra. Não é assim. O erro ele ensina. Se nós erramos e aprendemos com o erro, está feita a lição de casa. Para que se arrepender? Por que se culpar? Por que se maltratar? Obviamente, não repetir mais a lição. Se repetir de novo, então aí já está facilitando. Aí complica.
Mas se não repetir a lição, fazer o firme propósito de não cometer mais aquela experiência que viu que não é legal, que não é ético, que não é moral. Será que você vai ser penalizado se você aprendeu a lição? Obviamente que não. Se você não tinha nenhuma lição a aprender, você não estaria aqui encarnado. Já estaria lá no plano astral trabalhando há muito tempo, desde o último desencarne. Mas se está encarnado é porque tem alguma coisa ainda a aprender, ou uma missão para cumprir. De uma forma ou de outra, você está com todas as chances. Basta simplesmente fazer o dever de casa com o mínimo de esforço. Não é preciso movimentos impossíveis para conseguir a ascensão. Não, pelo menos para quem está ouvindo esse áudio, porque, como eu sempre digo, se você não estivesse ouvindo, aí não se sabe, claro. A pessoa pode ser até muito bem esclarecida e estar até na nossa frente, mas quem está acompanhando esse tipo de matéria, de assunto, quem está interessado em aprender, fazer o seu melhor, seja através do trabalho que eu faço, que outras pessoas fazem, não importa. Se está interessado nisso, é porque já está sentindo que ali tem um caminho, tem um portal aí adiante, que leva para a nova terra. Então falta muito pouco. Um pequeno esforço, um pouco de vontade, de confiança, sem medo, sem culpa. Porque nós chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, agora é uns passos a mais e a linha de chegada vai ser ultrapassada. Não entre em discussão, não entre em confronto. Sempre haja com amor. O amor cura os problemas, inclusive familiares. Porque na minha família tem isso, tem aquilo. Todos nós temos algumas divergências nos grupos familiares, porque a família é o grande laboratório de almas. Mas não é problema, é oportunidade de aprender as lições que ainda faltam. E o amor, a compreensão, a gratidão, o respeito. Quanto parece difícil, e na verdade é simples. É uma questão de consciência, de entendimento. Olhar o outro como colega da escola. Ele também está se esforçando para tirar a nota que ainda falta. Então vamos mudar alguns conceitos, algumas formas de ação. Um pequeno esforço, mais alguns passos, vamos chegar ao ponto determinado para a ascensão. Então, este seria um comentário do texto que está presumido, correspondente a esta quarta-feira, dia 6 de março de 2024. E agora eu vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Olá, seres amados. Hoje, Vital Froze nos leva a um vislumbre da nova humanidade, uma consciência unificada em que as mentes estão interligadas, conectadas pela linguagem universal da telepatia. Essa nova era não é apenas sobre comunicação, mas sobre transformação. Imagine um mundo em que a energia taquiônica possibilita materializações e desmaterializações, e onde a alimentação e os corpos se adaptam às novas frequências vibracionais. Estamos diante de uma verdadeira transição planetária
que nos convida a elevar nossa vibração, transformar nossos pensamentos e sermos parte ativa da construção de uma nova realidade. Vamos juntos trilhar esse caminho, mantendo a fé e a determinação em nosso propósito evolutivo. Namastê.